Oi, galerinha! Pessoal da segunda etapa do PAS, Programa de Avaliação Seriada. Vamos às obras. A análise de hoje é o poema Ideias Íntimas, do jovem, do menino, do garoto, Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo morreu precocemente, né? Vítima de um tumor, mesmo sendo operado. Seus últimos dias de vida foram dias de muito sofrimento, de muita dor, e a sua vida foi ceifada ali aos 21 anos, infelizmente. Um grande autor, marcou a literatura com as suas obras, na verdade com a sua única obra, A Lira dos 20 anos, uma obra inspirada em Shakespeare, uma obra dividida em duas partes, que nós vamos falar um pouquinho sobre essas partes, certo? E vamos falar um pouquinho também desse autor, Álvares de Azevedo, que pertenceu a um período literário muito importante, ali por volta nos idos de 1850, quando os jovens já não estavam mais fascinados por aquela literatura nacionalista, que aconteceu, que rolou entre 1836 e 1850. Agora a gente tem uma literatura mais voltada para o extravasamento íntimo. Por isso, Ideias Íntimas é o nome do poema, esse extravasamento. Os autores ingleses, alemães, franceses influenciaram muito essa galerinha, essa jovem intelectualidade que aqui no Brasil já começava a estudar por aqui mesmo. O Álvares de Azevedo fazia direito no Largo de São Francisco, em São Paulo, nasceu em São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, depois voltou para São Paulo e ele morava ali, na grande São Paulo, estudava e fascinado pelos artistas, por Lord Byron, excêntrico inglês Lord Byron, autor de Dom Juan, o famoso Dom Juan, Musset, que é o clássico dos românticos. Então, uma literatura assim, chamada de literatura do mal do século, a literatura ultrarromântica. O que é esse mal do século? É o tédio de viver. Esses jovens estão entediados, então eles são submetidos a uma melancolia denominada de spleen. Então, assim, eles buscam formas para escapar desse spleen, escapar desse tédio de viver. E esse escape, esse escapismo é a morte, são os devaneios, os sonhos, é a poesia cemiterial. Então, essa segunda geração, ela vai tratar justamente disso. Na Europa também foram criadas sociedades satânicas. E tudo isso vai influenciar muito esses jovens brasileiros, dentre eles o nosso querido Álvares de Azevedo. Tá certo, pessoal? Essa Lira dos 20 anos, como eu disse para vocês, é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é chamada de Face de Ariel. Quem é Ariel? É o anjo bom. E a segunda parte é o Caliban. Quem é o Caliban? É o demônio horrendo, disforme. E o poema Ideias Íntimas está inserido nessa segunda parte, essa segunda parte de Caliban. Gente, é um poema muito extenso, tá? Ele tem 14 estrofes. Então, o que eu pretendo fazer com vocês? Falar de cada uma delas. Algumas eu vou juntar, 2, 3, tá bom? Para facilitar para vocês, mas é muito importante que vocês tenham o poema à mão, para depois vocês analisarem com mais calma, ok? A primeira estrofe, gente, já de cara a gente tem uma referência a Ocean, oceano, Quem é esse cara? Ele diz assim: Ocean, o bardo é triste como a sombra que seus cantos povoa. O Lamartine é monótono e belo como a noite, como a lua no mar e o som das ondas, mas pranteia uma eterna monodia. Tem na lira do gênio uma só corda, fibra de amor e Deus que um sopro agita. Então, olha só, ele fala desse bardo triste. Esse bardo é um poeta, O bardo, ele declama cantigas, Ele é triste. E ele se refere também a Lamartine. Esse Lamartine foi um grande influenciador de Álvares de Azevedo, tá? Inclusive, a epígrafe do poema, aquele pedacinho que vem antes do poema começar, essa intertextualidade é com Lamartine, certo? Aí o que acontece, gente? Logo na sequência dessa parte, o eu lírico ele vai mostrar que ele está
totalmente entediado, ele está blasé. Ele diz assim: parece-me que vou perdendo o gosto, eu vou ficando blasé. Passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler, sem poetar, eu vivo fumando. Ele fica 2 meses desse jeito, gente, enclausurado na sua casa. Então ele vai fazer uma peregrinação pela casa dele e vai mostrar para o leitor os ambientes. Né? Na segunda estrofe, por exemplo, ele vai falar das descrições na parede. Enchi o meu salão de 1000 figuras. Aqui voa um cavalo no galope, um roxo dominó às costas volta. Ele vai mostrando logo na sequência imagens, características humanas, imagens humanas. Ah, um cavaleiro de alemães bigode, um preto beberrão sobre uma pipa. Ele vai mostrando, ele vai passeando pela sala e vai mostrando essas figuras na parede, tá? Logo na sequência dessa parte, ele vai mostrar, ele vai sofrer um devaneio. Eu falei para vocês, né, que o devaneio é uma forma de escapismo. Esse devaneio, ele vai para uma ilha que ele assemelha ao Éden, ao Eldorado, né? E de repente ele sai desse sublime, ele sai dessa ilha e cai no grotesco. Era ali que eu podia, no silêncio, junto de um anjo, além do romantismo, borra diante folgaz caricatura, a gorda face, o volume abdômen e a grossa penca do nariz purpúreo metido num tonel. Então ele sai da ilha e vai descrever um cara que está enfiado dentro de um barril, né? Então nessa mesma estrofe, ele vai falar do conhaque. Ele é dependente químico do conhaque. Então ele vai mostrar que na mesa dele tem o conhaque, tem o charuto e tem os livros dos autores românticos, né? Que ele vai fazer menção a eles. Na terceira e na quarta estrofe, ele vai mostrar o quarto dele. Gente, o quarto dele tá caótico, quarto terrível. E dentro dessa atmosfera, né, ele vai falar que ele espera um Fiat. O que é isso? Ele espera um momento de inspiração para criar, certo? Depois do quarto, ele mostra a sala e ele diz assim: na minha sala, 3 retratos pendem. Então, esses retratos são de Victor Hugo, né? Que ele ironiza, inclusive. Victor Hugo é aquele romancista francês, autor de O Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis. Ele ironiza Victor Hugo. Ele fala assim, ó: na minha sala 3 retratos pendem. Ali, Victor Hugo, na larga fronte, erguidos, luzem os cabelos louros, com a coroa soberba, um homem sublime. Isso é uma ironização. Ele também cita Fausto, né, que é uma obra de Goethe, do alemão Goethe, o autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther, e ele cita também o francês Musset, tá beleza? Na quinta estrofe, ele vai falar de um bardo que defendeu multidões, um padre, assim, conhecidíssimo, chamado Lamennais. E o Georges de Sand era apaixonado por esse padre. Só que o Georges de Sand é um pseudônimo masculino de uma autora. Olha que interessante, né? E nessa mesma estrofe ele vai falar sobre Bonaparte. O que ele vai falar de Bonaparte? Que o Bonaparte ele foi predestinado à glória, mas agora só lhe resta o crânio. A gente percebe essa onda pessimista. Na quarta estrofe, foco no leito de novo, na sua cama, onde ele teve a maior felicidade dele, só que foi sonhada. Uma imagem de uma mulher ao lado da cama, orando, uma sombra na parede, vaga. Aí ele vai dizer assim: junto ao meu leito com as mãos unidas, olhos fitos no céu, cabelos soltos, pálida sombra de mulher formosa. A mulher romântica era pálida, frágil, delicada, a cinturinha fina, os braços lânguidos sobre o seu corpo. Foi-se a minha visão e resta agora aquela vaga sombra na parede. Essa mulher não existe, né? Na sétima estrofe, a gente vai ver a face do amor sensual. É uma mulher sensual, só que ela é pudica, ela apresenta um certo pudor. E onde ele apresenta um vocativo, ele chama essa mulher de ideal mimoso. Oh! Meu ideal mimoso, é essa mulher a quem ele se refere.
Será que essa imagem é real? Não é, porque ele beija meus tristes lábios, imprimir ardentes no poento vidro que te guarda o sono. Ela está sempre dormindo, ele está sempre velando o sono dessa mulher, e ele vai beijar o vidro, tá? Na 8ª estrofe é uma parte um pouco mais otimista, só que é o seguinte, o sonho é a parte otimista, a realidade é o pessimismo, a vida real é pessimista. Tá? Na 9ª estrofe, é uma estrofe tão famosa, gente, que ele fala assim, ter 20 anos sem gozar de leve aventura de uma alma de donzela, ou seja, ele tem 20 anos e ele não tem um amor concretizado, porque a mulher é imaginária, é uma virgem donzela, ao mesmo tempo sensual, porém pudica, ela não acorda, não tem ninguém na casa, eu sou tão infeliz, eu sofro tanto, nunca virás iluminar o meu peito com um raio de luz destes teus olhos. Aí na 10ª estrofe, continua enfoque no leito. Ele sonha, ele é feliz, ele é mais feliz que o Dom Juan. Aquela obra que eu falei para vocês de Goethe, que é um conquistador. Ele conquista muito mais mulheres que o Dom Juan. Ele menciona os autores românticos de que ele gosta, só que ele acorda, ele está beijando o travesseiro. Nas estrofes de 12 a 14, são as últimas, né? Ele fala do retrato do pai e da mãe. Ele venera muito os pais e ele quer que esse retrato esteja na sua cama, no seu leito de morte. Ele lamenta não levar essa mulher, a quem ele tanto ama, para sua sepultura, porque ela está apenas presente em seu sonho. Parece que chorei, eu sinto na face uma perdida lágrima rolando. Satã, leve a tristeza. Olá, meu pajem, derrama no meu copo as últimas gotas dessa garrafa negra. Então é a sociedade satânica influenciando diretamente o nosso querido Álvares de Azevedo, essa vertente gótica de byronismo, né, de Lord Byron. Vem, fogoso conhaque, é só contigo que sinto-me viver. Essa dependência química, a vida com o álcool é melhor, a vida é um círculo vicioso. E o sonho dá a ele um pouco mais de conforto. Tá aí, pessoal? Fechamos então Ideias Íntimas. Depois dê uma olhadinha nessa obra, vale muito a pena você conhecer esse pequeno grande homem, Álvares de Azevedo. Um grande beijo e até o nosso próximo podcast.